Você tem problemas com a sua mãe? Então vem comigo. Eu sou Suelen de Paula, estou educadora emocional de mães. Este aqui é o meu canal, onde eu tenho compartilhado vários conteúdos para auxiliar no seu desenvolvimento pessoal, emocional e também espiritual. E hoje eu quero ter com você um bate-papo bem pessoal e transformador, eu diria. Minha querida, por muitos anos eu tive uma relação com a minha mãe bastante conturbada. Já falei aqui no canal para algumas respeitosas já sabem. Eu era aquele formato de filha rebelde. Então, eu desafiava a minha mãe. Essa que é a verdade. Eu me pareço muito com ela. E ela foi uma filha obediente para a própria mãe, né? Dentro daquele formato da filha boazinha. E eu não. Então veja, ela olhava para mim e via a si, entretanto me via sendo desafiadora, porque eu queria ser eu mesma, não queria me encaixar naquela caixinha. Então ela via que eu era ela, só que de uma forma mais incisiva e mais valente, porque não se deixava dominar. Então foi muito difícil para ela ter que lidar com tudo aquilo, né? Ainda mais imatura, ela foi mãe muito jovem, enfim. A questão é que sempre tivemos problemas no nosso relacionamento. Então havia uma certa... Eu lembro que a mamãe dizia assim, 2 bicudos não se beijam. Ela dizia desse jeito em relação à nossa relação, né? E então você imagina o que era para mim como uma filha tentando de alguma forma, em alguns momentos, agradar a própria mãe, porque é natural dos filhos fazerem isso, mas ter a convicção de que não adianta. Não adiantava o que eu fizesse ou qualquer coisa, enfim, não agradaria, não beijaria, 2 bicudos não se beijariam. E na adolescência isso ficou ainda mais forte, porque aí então que eu quis ser dona do meu nariz e dar a última palavra, aquela coisa toda, e foi ladeira abaixo a nossa relação. E chegou um momento que até que eu fui expulsa de casa, fui morar com o meu pai, né? A mamãe mandou eu morar com meu pai. E foi o período que eu me converti, que eu conhecia Jesus. E eu mudei toda a minha vida por completo. E passados uns 6 meses retornei para casa da minha mãe. Mas depois dali eu fui estudar fora. Então não voltei mais para morar lá em Juara, na terra dos meus pais, né? Então, assim, a nossa relação, ela melhorou, mas ela não foi consertada, sabe? E aí teve um período que eu tive uma proposta de trabalho para voltar para Juara, e foi onde eu morei com a minha mãe durante 6 meses. Eu já estava casada e tudo mais, o Lucas ficou na cidade que a gente morava, e eu fiquei lá nessa cidade por uma proposta de trabalho. E foi maravilhoso, foi um período assim muito maravilhoso, na verdade, em vários sentidos, dessa reconexão com a minha família, mas principalmente essa reconexão com a minha mãe. Nós ficamos até assim receosas, como seria eu voltar e morar com ela. Ficamos assim, e aí, o que vai dar, né? E ao contrário, qualquer expectativa negativa foi por água abaixo, porque foi assim transformador, foi maravilhoso. E conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo um pouquinho mais, comecei a me desenvolver essa questão da comunicação, estudar um pouco mais sobre família, melhorar, expressar as minhas emoções, conhecer os meus sentimentos e as minhas emoções. Aí pronto, pacote fechado, né? Porque essa reconciliação nesse período que eu morei lá foi um pouco instintiva. E agora, nos últimos anos, tem sido intencional, né? Tem sido de propósito mesmo. Eu aprendendo a aceitar a minha mãe, a honrar verdadeiramente, não apenas de palavras. E agora, quem acompanhou nos últimos dias, eu estava em viagem
com o meu esposo, com ela e com o esposo dela. E assim, o que eu gostaria de contar para você é que foi uma viagem tão gostosa. Eu não digo nem a viagem em si, os passeios, o mar, aquela coisa maravilhosa, mas estar perto da minha mãe de uma forma respeitosa, sabe? Levando o relacionamento, esse momento de uma forma respeitosa, na forma de se comunicar, até na forma de discordar. Foi tão maravilhoso. Teve um momento que a gente estava andando sobre os corais, sobre o arrecife, na verdade, né? O ajuntamento de corais. Tava só eu e ela, a gente caminhando assim, era um pouco perigoso, então tinha que ir bem devagarinho, pisando de chinelo para não machucar os pés. E ela estava indo assim na minha frente, eu atrás, e a gente estava desbravando, só nós duas no meio lá daquele negócio. E eu falei assim pra ela, eu falei assim, mãe, eu tô indo porque é a senhora que tá indo. Porque sozinha eu não iria, né? Me daria medo e tal. E aí eu disse, eu me sinto tão segura perto da senhora. E foi tão espontâneo aquilo. Ela, filha, que bom. E e foi tão bom isso, porque eu fico pensando, a criança, ela se sente segura perto da mãe, perto do pai. E eu me sentia, a sensação que veio foi uma sensação de criança mesmo, sabe? Na minha criança interior, não sei. De estar com ela ali e ter podido expressar essa frase. E mais que isso, ter sentido essa sensação, né? E todo o momento, toda a viagem, até os momentos mais desafiadores, assim, mais cansativos. Então foi muito bom, foi muito bom. E por que eu tô contando tudo isso pra você? Às vezes chegam respeitosas pra mim que estão assim bem devastadas pela criação que tiveram, ainda muita dor em relação à própria mãe, sabe? E eu já tive muita dor, eu já carreguei muita dor em relação à minha mãe. E ter vivenciado essa experiência agora foi tão gostoso, foi tão maravilhoso, foi tão gratificante. E eu quero dizer para você que há esperança e que há um tempo certo para todas as coisas. Óbvio que talvez a sua reconciliação não será tão rápida como a minha, mas que você mantenha a esperança, sabe? Que você mantenha a perseverança e entendendo que o primeiro passo foi eu que dei. Foi eu que parei de reivindicar coisas, foi eu que parei de julgar a minha mãe pelo que ela fazia, pela forma com a qual ela se comportava, ou por coisas que eu a criticava em outro tempo. Foi eu que me movimentei primeiro, sabe? Então, se há algum desse sentimento no seu coração, alguma insatisfação nesse sentido, espera o tempo da sua mãe. E principalmente faça aquilo que lhe cabe, que é aceitá-la como ela é. Sem querer que ela mude, sem querer que ela seja a mãe ideal que você tanto idealiza. Inclusive, numa dessas conversas com a minha mãe, ela citou, filha, a mamãe, no caso a minha avó, né? A minha avó Ivone, a mãe dela, ela falou assim, a vovó não me abraça. Aí eu falei, sim, mãe, e isso é aceitar o pai e a mãe. Aceitar que ela não abraça. E tudo bem, sabe? Se você deseja dar um abraço, vai lá e dá um abraço nela, eu falei com a mãe. Mas se não, tá tudo bem também. Ela não precisa se enquadrar no seu padrão de mãe, sabe? Foi linda essa conversa também. Enfim, minha querida, foi de coração. E seja paciente. Seja paciente com o seu processo, com o processo da sua mãe. E tudo no tempo certo acontecerá, tá bom?
Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com uma amiga e eu te vejo amanhã. Tchau!